apresentação, peça, tudo que você faz gera aquele friozinho na barriga e a prova não é diferente. Mas ela pode ser motivo de muito estresse, de muita dor, se o estudante não tem uma rotina de estudos consolidada. O aluno deveria estudar mais perto da aula do que da prova, né? O estudo deveria ser muito mais intenso, perto da aula, perto da atividade, perto do momento que o professor trabalhou, do que perto da avaliação. Porque perto da avaliação vira o famoso estudo de véspera e que a família até fala, nossa, ele se esforçou muito, mas se esforçou muito naquele final de semana, naqueles dias que antecederam a prova. O que é assistir uma boa aula? Vamos partir do pressuposto que o professor está fazendo o que foi desejado, combinado, orientado, então o professor está fazendo a parte dele. Qual que é o papel do aluno ao assistir essa aula? Resumindo, é uma participação ativa, copiando, o professor falando e ele colocando anotações, tentando tirar o máximo de dúvidas possível na aula, para depois em casa ele retomar, ver se teve dúvida mesmo, pesquisar, porque é o momento de pesquisa que ele vai atingindo também devagarzinho a autonomia na aprendizagem dele. Muitas vezes a gente ouve, meu filho ele não faz pergunta na aula porque ele é tímido, ou ele não se sente à vontade. Muitas vezes é porque ele tem vergonha de perguntar, ou ele não sabe estruturar a pergunta. Então eu acho que fica aqui uma dica para os alunos mais novos, se arrisque. Fala assim, professor, eu não entendi, mas eu não sei direito como que eu vou me expressar, mas eu não entendi. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor aqui do Colégio Planck, e a gente tem mais um episódio sobre um assunto muito importante para a vida de qualquer estudante. É como que os pais, como que os responsáveis podem colaborar no processo de preparação para uma avaliação do estudante, no momento da prova. Sabe aquela dorzinha de barriga que o estudante tem antes da prova, que nós adultos temos antes de qualquer avaliação? É sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Então, pega a sua pipoca, se prepara aí no sofá, na sua cadeira, porque esse episódio está imperdível. E para falar sobre avaliação, eu trouxe dois especialistas, convidei aqui no colégio as pessoas que mais entendem de avaliação, que é o professor Humberto e a Mona Lisa, coordenadora geral do Colégio Planck, e o professor Humberto, professor de matemática, uma pessoa que eu admiro muito, que também admira a Mona, só que o professor Humberto com mais anos. O professor Humberto aqui, o diretor de ensino do colégio, que cuida junto com a Mona Lisa de todas as avaliações do colégio, né? Todas as provas passam na mão dessas duas pessoas que cuidam de cada momento que antecede a avaliação. E hoje a gente está falando com você, estudante, e também com você, pai, com você responsável, com você, avô, tio. É o adulto que está ali do lado do jovem, desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Como que a gente prepara esse jovem? Então, professor Humberto, Mona Lisa, obrigado por terem aceitado o convite. É um prazer estar com vocês aqui. Professor André, é um prazer. Gente, para você que está aí nos assistindo, já curte o nosso canal, compartilha, marca o sininho para você receber notificações de novas postagens e fica ligado e vai comentando aqui embaixo perguntas, dúvidas e compartilha esse link com alguém que você acha que é importante ouvir sobre esse processo. Então, estratégias para ajudar os filhos a se prepararem para avaliações. Professor Humberto, Mona Lisa, vou talvez conversar com a Mona Lisa, primeiras damas, com o nosso hábito. Mona Lisa, como é que você enxerga que os jovens, de uma forma geral, vão problematizar? Como é que eles encaram uma prova? Como é que você acha que é para eles? Quando você que é mãe, que cuida de jovens, que tem ali quase 800 alunos sob sua guarda, Sim. Como é que é essa ansiedade para uma prova? Eu acho que, professor, eles encaram, é sempre uma tensão, sempre aquela expectativa, aquela ansiedade. Eu acho que a prova, essa tensão, ela precisa ser cuidada muito antes
do dia de aplicação, no dia no Muito dia antes da véspera. muito antes da véspera. Então, se ela vai ser sempre encarada com muita atenção, mesmo você se sentindo preparado, porque é como uma apresentação, tudo, toda a apresentação, peça, tudo que você faz gera aquele friozinho na barriga, e a prova não é diferente, mas ela pode ser motivo de muito estresse, de muita dor, se o estudante não tem uma rotina de estudos consolidada. E aí ela causa o que para todos é muito comum, aquele friozinho na barriga, para alguns é motivo de realmente passar mal, não conseguir executar a prova. Então, o preparo, ele é fundamental para essa autorregulação diante da prova que vai acontecer. É porque você colocou um ponto que é interessante, né? Não é só uma prova, mas você trouxe ali uma apresentação de um trabalho, Uhum. uma palestra, uma competição, uma mudança de faixa numa luta, um torneio. Tudo que vai ter uma avaliação gera uma certa tensão. Eu acho que tudo que tem um julgamento externo faz o ser humano ter receio. Isso. Tá, eu acho que mais profundamente isso, né? E a avaliação, uma prova, ela é um julgamento do Externo. aluno, externo. Então o aluno ele fica tocado. Uhum. Tanto E- que a gente sente muito em sala de aula, os alunos estão sempre motivados se a atividade vai ter nota ou não. Sim. Porque sempre tem um julgamento, né? E é o que você colocou, né, Mona? Concordo muito, Humberto, mas a questão de mitigar essa ansiedade, esse estresse, com uma correta preparação, e aí essa analogia que você fez é muito adequada, seja para o esporte, seja para uma fala, seja para uma prova, seja para um teste de proficiência de idiomas, que é uma certificação internacional, um vestibular. Quanto mais preparado você tiver, quanto mais simulados você fizer, quantos mais treinos você tiver realizado, quanto mais horas de preparação efetiva, de qualidade você teve, menos você vai encarar aquele momento como um momento de profundo estresse. Ele vai ser um momento de ansiedade, mas muito mais controlado, muito mais reduzido. E a gente observa, professor, no dia a dia, os estudantes que se preparam, eles apresentam um certo nervosismo, mas aí quando é perguntado, você se preparou? Sim, eu me preparei. Então confia que você percebe um controle maior em quem se preparou de fato e um desespero naqueles que não têm hábitos de estudos consolidados. Então vamos voltar um pouco antes, porque para a gente ter uma linha cronológica aqui da nossa fala, vai ter um momento que ele vai ter uma avaliação. Uhum. Só que bem antes, ele começou a ter aulas, conteúdos, dos quais serão cobrados nessa futura avaliação. Exatamente. Então, como a gente está falando aqui, como que estratégias para ajudar os filhos, a gente volta, até num Plank Talks que a gente gravou anterior a esse, eu estava comentando, né? O aluno deveria estudar mais perto da aula do que da prova, né? O estudo deveria ser muito mais intenso, perto da aula, perto da atividade, perto do momento que o professor trabalhou, do que perto da avaliação. Porque perto da avaliação vira o famoso estudo de véspera, e que a família até fala, nossa, ele se esforçou muito, mas se esforçou muito naquele final de semana, naqueles dias que antecederam a prova. Mas ele desperdiçou, às vezes, a revisão que o professor fez, ele desperdiçou a oportunidade de revisão de conteúdo com o professor nos intervalos, de ir atrás das suas dúvidas. Então vamos voltar lá atrás. Como que um pai colabora com o filho na construção desse hábito de estudo? Então vamos voltar lá atrás. Como é que ele colabora com o hábito? Como é que ele pode colaborar com o espaço físico em casa? Como é que ele pode colaborar entendendo que ele tem um estudante sobre o teto, né? A família que tem um estudante é uma família estudante. Como é que vocês enxergam e que conselhos vocês dariam para os pais nesta preparação do hábito, do ambiente, do local, do tempo? Professor André, já considerando que o professor deu uma aula, um ambiente saudável, não está usando a prova como uma cobrança, né, para o aluno, Partindo dessa hipótese. partindo dessa hipótese que o aluno tem as tarefas adequadas, um roteiro de estudo,
ele tem que replicar isso na casa dele, Sim. né? Um ambiente de estudo adequado, Uhum. longe de telas a princípio, para O que é um poder estudo? focar. Vamos lá. O que é um ambiente adequado? Ele tem um quarto dele, Tá? né? Ele tem acesso aos materiais, tem a tranquilidade de poder estudar, certo? Então, de acessar e de ter as tarefas que são adequadas para ele fazer a Uhum. prova dele, né? E o apoio dos pais na parte do incentivo, um incentivo moderado, Uhum. né? Não fazendo uma cobrança muito exagerada É. e não elogiando demais o filho. Eu acho que tem que ser ponderado nesse quesito. Eu acho que o excesso, tanto para mais, quanto meu filho tirou 9,5, não, eu quero um 10, quanto para ser permissivo. Isso acaba com qualquer rotina de estudos. O professor Humberto trouxe do ambiente. Eu acho que para se construir uma rotina de estudos, primeiro o estudante precisa ver nos pais a valorização desse momento. Feito isso, somos espelhos. Os alunos se projetam em nós, se espelham em nós, os filhos se espelham em nós. Então, o filho, a filha precisa ver que o pai, que a mãe valoriza esse momento. Depois, rotina. Então, quanto tempo? No mínimo. E aí a gente faz uma adequação à faixa etária, Claro. tá? Mas no mínimo 1 hora de estudos. E sempre no mesmo horário. De preferência no horário que o estudante tenha disposição mental e física. Porque a gente também tem um problema que o estudante, a agenda no contraturno é cheia de atividades extracurriculares e sobra no final do dia Restinho da bateria. restinho, 8 horas da noite, quando o estudante já está exausto. Mais nobre que sobrou para ele, né? Exatamente. Exausto mental, fisicamente, aí ele vai fazer as tarefas. E não é dessa forma que se consolida hábitos de estudos. Então, ele tem a família precisa organizar um horário de modo que o estudante esteja ali pronto, disposto para poder seguir com a sua rotina de estudos. Aí vem o local organizado, com um estímulo que convida o estudante. Então, de repente, se a família não tem uma sala, não tem o quarto ali, o espaço do estudante de estudo, providencia um local e aquele é sempre o local que o meu filho, que a minha filha vai estudar. Então, deixa lá disponível livro, caderno, mas não, naquele momento não pode ter música, não, celular longe. Então, as distrações, os estudantes não são. Há muitos aí teóricos que falam que essa geração é multifacetada. Não. O momento do estudo é só o estudante e ele agindo sobre aquela informação. Eu concordo, Mona, e complementando, o que eu percebo, né, como professor e como pai de estudantes, que uma coisa é fazer tarefa, outra coisa é estudar, né? Quando você colocou aí 1 hora mínima, eu acho que você foi muito modesta, é 1 hora é mínimo mesmo, porque se o aluno teve, é só a gente fazer uma conta básica, né? Ele tem, do sexto à terceira série do médio, ele tem 6 aulas por dia. Vamos imaginar que dessas 6, talvez teve uma aula de educação física, teve uma aula de artes, teve uma aula que não teve tarefa. Vamos imaginar que foram 5 aulas que teve tarefa. Se são 5 aulas para 1 hora de estudo, é como se ele tivesse dedicado 12 minutos para cada tarefa. Então já é ali no susto. E fora que tem, vamos passar limpo o caderno da aula, vamos fazer um resumo do que o professor deu, vamos entender, fazer um esquema da matéria que ele deu, deixa eu ler no livro a teoria. Então, uma coisa é fazer a tarefa que é o mínimo minimorum. E a outra coisa, deixa eu fazer um resumo, deixa eu passar limpo o caderno, deixa eu
marcar o texto no livro. E são as estratégias. Se o estudante souber a maneira que é mais adequada para ele, né? Por isso que as orientações educacionais, um dos papéis do socioemocional e das orientadoras a partir do 6º, 7º, 8º ano, é ensinando estratégias de ficha resumo, de mapa mental, de marcação do livro, que senão você pega o livro, é aquela página toda amarela, porque ele grifou tudo, né? Gasta um marca-texto por semana. Então, lembrar que se o estudante e a família valoriza esse resumo, e como que valoriza, né, Mona? Eu acho que deixa eu olhar de vez em quando o material, elogiar se estiver bem feito, ajudar a fazer, porque às vezes o pai, me perdoe os pais que estão me assistindo, mas nosso papel aqui é falar o que tem que ser falado e não talvez o que gostaria de ouvir. Mas às vezes o pai faz um desserviço enorme com o estudante quando ele fala assim: nossa, matemática, eu também odiava matemática. Não uso matemática em nada na vida? Ah, sim, é uma bobagem. Estou usando aqui um exemplo de matemática, como poderia usar de física, como poderia usar de língua portuguesa. E aí o aluno fala assim: nossa, se meu pai, que é a pessoa que eu mais respeito e admiro na vida, fala que matemática não serve para nada, vou dar de ombros. Então é um desserviço quando o pai fala assim: eu venci na vida e não preciso saber nada disso, né? Então, quando o pai valoriza, quando o pai reconhece, quando o pai pede para olhar o caderno, quando o pai vê que não tem nada e cobra, entra em contato com a escola, entra em contato com a orientação, cria estratégias para auditar ali, você vai construindo essa rotina. Então acho que o pai não pode nem cobrar demais e nem ser muito permissivo. Tem que ser uma participação ativa, acompanhando o seu filho, a sua filha, né? E avaliando se está tendo rendimento nas próximas avaliações, né? Exatamente. E corrigindo o erro, né? Exatamente. Não repetindo o que foi feito que não deu significado, né? Exatamente. Então, a gente está comentando aqui. Então, vamos tentar separar em caixinhas para ficar bem didático. Certo. Primeira caixinha é assistir bem a aula. Vamos falar um pouquinho sobre ela, professor Humberto. Como que um estudante, seja do 6º ano, pititico, com seus 12, 11 anos, ou um aluno de 17 anos, 18 anos da 3ª série, vestibulando, como que assiste a aula? Qual é a postura certa para assistir a aula? Então, eu ia entrar nessa linha de raciocínio, professor, porque a tarefa, o aluno começa a fazer meio que o professor estava fazendo em sala. Ele retoma o que foi feito em sala. Então, o professor, tendo uma aula organizada, objetivos de aprendizagem bem claros e a tarefa definida, o aluno, após ter assistido uma boa aula, né, ele começa a retomar o que foi feito. Né? Isso acho que é basicamente do 6º, claro, de maneira menos intensa, né, até o ensino médio que começa o aluno a questionar as coisas. Então ele tem que ter uma boa aula, anotar, começar a replicar a aula para depois entrar nos exercícios. Agora, vamos Porque lá. ele aprende mesmo 100% com a tarefa, no momento que ele está sozinho. Agora, como é que assiste a aula? Eu posso, por exemplo, vou usar situações aqui, só ver e depois eu fotografar a lousa, eu copio, como é que eu faço? Que é assistir uma boa aula? Vamos partir do pressuposto que o professor está fazendo o que foi desejado, combinado, orientado, então o professor está fazendo a parte dele. Qual que é o papel do aluno ao assistir essa aula? Então, o aluno tem que ter uma participação ativa. Perfeito. O marca-texto replicando no material que o professor está falando, eu acho que não é para a faixa etária do ensino básico. É para o ensino superior, talvez. Depende da pessoa, né? Então, Tem que saber exatamente o que ele está marcando ali. resumindo, é uma participação ativa, copiando, o professor falando e ele colocando anotações, tentando tirar o máximo de dúvidas possível na aula, para depois em casa ele retomar, ver se teve dúvida mesmo, pesquisar, porque é o momento de pesquisa que ele vai atingindo também devagarzinho a autonomia na aprendizagem dele, né? Porque a tarefa é rotina de Você estudo, colocou né? um ponto importante, Humberto, que é, muitas vezes a gente ouve: meu filho ele não faz pergunta na aula porque ele é tímido, ou ele não se sente à vontade. Muitas vezes é porque ele tem vergonha de perguntar, ou Com ele certeza. não sabe estruturar a pergunta. Então eu acho que fica aqui uma dica para os alunos mais novos, se arrisque. Fala assim: professor, eu não entendi, mas eu não sei direito como que eu vou me expressar, mas eu não entendi. No colégio, o professor dá muita liberdade para o aluno que está atento a explicar de novo.
Muitas vezes eu já vi o senhor orientando os professores, assim, tenha diferentes maneiras de explicar aquela matéria. Tenha diferentes maneiras de resolver aquele exercício. Não é só falar mais devagar quando se fala de novo. É falar de uma outra estratégia, usar outros subterfúgios, usar outros exemplos. Então, assistir aula é não ter medo de perguntar, né, Humberto? É porque a dúvida que constrói o conhecimento, né? Uhum. O professor experiente sabe os pontos que vão ter dúvida, né? Sim. Mas ele precisa da participação ativa do aluno. O professor deixando o ambiente de sala agradável, aberto a perguntas, o aluno começa a ganhar essa habilidade. E isso com certeza melhora o estudo dele em casa. E isso começa com a rotina em casa. Então, para eu ser ativo, eu tenho que ter a minha rotina, eu tenho que praticar, porque à medida em que eu estou ali sozinho, no momento de estudos individualizado, eu vou tendo dúvidas. E aí, quando o professor, na aula, está apresentando aquele conteúdo, eu sei o que perguntar. Tá. Então, o aluno, o senhor colocou, que tem a timidez. Tem muitos, e a gente sabe. Uhum. Mas também muitos não trocam com o professor porque não tem a rotina estabelecida. Não sabe porque não estuda. Vira um ciclo vicioso, né? E aí ele se torna passivo nessa construção. E aí tem memória de curto prazo e memória de longo prazo. Todas as informações, elas ficam na memória de curto prazo. Para elas irem para a memória de longo prazo, é onde eu vou construindo o meu arcabouço ali, eu preciso praticar. E a prática, aonde eu tô ali 100%, é em casa, no meu horário de estudos. Entender e compreender com o professor, mas eu preciso praticar. E aí, praticando, eu levo aquele conhecimento para a memória de longo prazo. E aí, se eu fizer isso todos os dias, o mais distante da prova e o mais próximo da aula, quando chegar o momento da prova, eu só vou revisar, porque está tudo consolidado. Então, para o aluno ser ativo na aula, ele precisa ser ativo em casa. Acho que você colocou um ponto fundamental, ainda mais que esse episódio está indo bem no início do ano letivo, que é desde as primeiras semanas as famílias terem essa atenção com os alunos. Quer dizer, não é estar atento ao estudo na semana da prova, é estar atento ao estudo a partir do primeiro dia de aula. As aulas começaram dia 31 de janeiro, 31 de janeiro à tarde, começar essa construção do hábito. Porque eu vejo, como professor, eu dou um assunto que nem sempre é muito agradável para os alunos, que é a física. E você percebe que o aluno ele vai não tendo dúvida porque ele assistiu a primeira aula, não fez a tarefa, não estudou. Aí vai para a segunda aula. Ele não fez a tarefa, não estudou. E na segunda aula, até fez sentido o que eu falei, o exemplo faz sentido, mas ele não consolida. Mas é um sentido momentâneo, né? Ele vai para a terceira aula. A partir dali virou uma bola de neve. Porque aí ele não vai estudar. A oportunidade que eu tenho de resgatar, de corrigir a tarefa, dele tirar a dúvida, foi por água abaixo. Ele perdeu esse ciclo. Ele perdeu esse ciclo. Aí chega na quarta, quinta semana de aula, tem minha prova. Aí ele vai estudar naquela semana para fazer todos os exercícios. Aí ele vira um estudante de matérias por semana. Prova de semana de matemática, estudo matemática. Semana de física, estudo física. Semana de português, estudo português. Semana de biologia, estudo biologia. E ele vai tendo esse estresse, porque ele perdeu as oportunidades de tirar dúvida, de se tranquilizar, de saber que fez, porque ele foi um viajante na aula. Ele não teve protagonismo nenhum. Ele ficou ali surfando a aula e acabou. Então acho Ficou que passivo, né, na aula. o principal ponto que a gente pode trazer para o pai é, a partir da primeira semana, identifique se ele está com rotina. Identifique como é que está o caderno do seu filho. Não dá para ter um aluno, quando o aluno fala assim, professor, eu posso não copiar e depois tirar uma foto? Não, não pode, porque se você não copia, depois dessa foto você não resgata, parece foto de viagem. A gente tira um monte e raramente você volta para observar com atenção todas as 1000 fotos que você tirou naquela semana que você viajou. Até teve agora uma crítica muito grande da sociedade, não sei se vocês viram na internet, nos fogos, na passagem de ano na Champs-Élysées, teve ali uma multidão aguardando os fogos ali no Arco do Triunfo, e todo mundo olhando através da tela.
Então todo mundo com o celular para filmar os fogos e ninguém ali Tava vivendo com o a momento. tela abaixada vivendo os fogos. Tava todo mundo tentando registrar para postar nas redes sociais que ali esteve, enquanto que não viveram aquele momento. Então, o fotografar a aula é mais ou menos assim, eu não vou prestar atenção porque depois eu olho. Mentira, não vai olhar. Você não viveu a aula. Então você não viveu. Então tem que anotar, tem que copiar. Tem. Então, pai, a melhor maneira de você apoiar seu filho numa prova é acompanhar o caderno dele. Deixa eu ver. Ah, mas meu filho está no primeiro ano do ensino médio, já é um bezerrão. Olhe o caderno dele, porque se você está preocupado e você percebe que seu filho não tem hábitos, essa é a prova, a evidência que você pode atuar. Então, por que não copia? Aí a gente cobra aqui. Se você cobrar em casa, a coisa fica muito mais fácil. Então a gente falou de assistir bem a aula, copiar, ser ativo, tirar dúvidas, aproveitar o professor no intervalo, o professor na hora do almoço, Plantão de dúvida do colégio. ir nos plantão de dúvidas. A gente morre de dó aqui no colégio. Os professores plantonistas que estão nos assistindo sabem disso. Semanas que não tem prova de matemática, o plantonista de matemática fica, tadinho, abandonado. Ninguém vem conversar com ele. O de biologia, o de história, o de geografia. Em compensação, na semana da prova, tem fila. E aí vem, puxa, não consegui tirar minha dúvida. Porque todo mundo acumulou naquela semana. Então é o estudo, o plantão, o reforço, a rotina em casa, construção do ambiente, um lugar que ele possa ter um resumo, seus post-its, a sua tabela, o seu calendário. Por mais simples que seja o ambiente do estudante. Isso é fundamental. E no final desse ciclo, professores, ele dormir bem, no horário correto, Isso. sem as telas, né? Sim. E poder ter um sono restaurador, aquele sono que vai imprimir o aprendizado, né? E para ele retomar o ciclo na manhã seguinte. Exatamente. Esse é um ciclo, né? E como que a gente pode... Então, assim, a gente está dando dicas práticas para os pais, verificar a qualidade do sono, a intensidade e a quantidade de sono. Óbvio, a questão da alimentação, da hidratação, mas acompanhe o caderno, acompanha as aulas. Às vezes um pai vem conversar com a orientação, vem conversar comigo, e a gente fala assim, mas você já olhou o caderno do seu filho? Você já foi olhar? Então, assim, eles são menores de idade, são jovens em construção. O córtex pré-frontal dele não está formado, ele tem pouca capacidade de causa e efeito, de consequência. Então, ajuda. Se ele ainda é um pouco mais imaturo, olha o caderno, senta, dialoga, traz a importância do anotar a aula, dá uma olhada na mochila. Então, do sexto ano, vê se está tudo certinho, ajuda a montar a mochila com ele no domingo, as atividades que ele vai ter na semana, os trabalhos que ele tem para entregar. Então, acho que essa colaboração na rotina é fundamental e a gente fala muito com os pais. E um ponto importante, professor, é quando o aluno está em casa, às vezes o pai não é da área, ele não consegue tirar dúvida daquele assunto, né? Perfeito. Se bem que o YouTube, para essa pesquisa, é excelente, né? Existem diversos vídeos que podem ajudar o aluno a buscar o conhecimento. Mas no momento que o aluno tem uma dúvida, né, tem que valorizar aquele momento e fazer com que o aluno procure o plantão, ou o professor, ou o colega, e depois resgatar, filho, aquela dúvida, tudo certo? Como que foi? Esse momento da dor, eu acho importante os pais terem uma atuação bem E é interessante, né? Porque mesmo que seja uma dúvida específica de uma matéria, hoje o YouTube, a internet, é um repertório, um depositório de estratégias e de informações infinito. infinito. Então, você digitar ali a sua dúvida, você vai encontrar sites, Wikipédias, YouTubers que vão falar. Então, às vezes, uma busca por 2, 3 fontes vai te dar um cheiro se aquela resposta é correta e vai te dar um norte. Se o aluno for da terceira série, então, para pré-vestibular, ele vai ter N professores corrigindo as questões, né? Então, exatamente. é a questão do protagonismo. E como que se constrói protagonismo, Annalisa? Que é o que a gente estava falando. Aos pouquinhos e valorizando. Professor, eu acho que para chegarmos no estudante protagonista, no estudante dono da sua rotina, da sua vida, eu sinto, tá? Eu vejo como uma dor. Não são todos os pais, mas muitos pais, muitos estudantes que a gente acompanha, ensino
fundamental, aí dividido por anos iniciais e anos finais. Aí os pais têm um hábito de dizer: agora eu deixo ele caminhar sozinho. Ensino fundamental é o fundamento desse estudante, desse ser em construção. Ele não tem autonomia no fundamental. Ele não vira a chavinha do 5º ano para o 6º ano. E aí, os pais, na tentativa de ajudar, de querer fazer com que o filho vá, não, ele vai conseguir, ele vai fazer gestão da vidinha dele. Ele não consegue. Ele precisa desse suporte. É como escovar os dentes. A gente tem que todos os dias falar. Já escovou? Ah, não, vai escovar, vai escovar, vai escovar, vai escovar. Vai chegar uma hora que eu não preciso mais falar vai escovar, porque ele já escovou. Então, é a mesma coisa o dia a dia da escola. Não dá para deixar o filho dar conta de tudo sozinho, porque ele vai se perder. E aí ele vai entrar em sofrimento. Então, para chegar nesse protagonismo juvenil, eu preciso ensinar o meu filho a organizar, a planejar, a ensiná-lo o que são metas, o que são objetivos. E é claro que, de novo, dadas as devidas proporções. Como priorizar? Eu preciso. A escola, a orientação, os professores ajudam os estudantes nessa construção, mas a família é parte fundamental dessa construção desse estudante. Então, eu não posso virar uma chave e deixar meu filho caminhar sozinho. Eu preciso imprimir o calendário, eu preciso imprimir o horário das aulas, eu preciso ter, junto com o meu filho, na sala, no espaço onde ele vai estudar, o calendário mensal. Isso. E aí ensiná-lo a planejar. Então, filho, olha, esse é o seu planejamento mensal. Esses são os seus entregáveis. Então, vamos agora pensar na semana. O que você precisa entregar na semana? E isso precisa ser ensinado. Aí, à medida em que você vai dando o seu filho, a sua filha vai construindo Você vai educando. Você vai educando, ele vai construindo, vai ganhando força. Aí, professor, eu acho que isso ele consegue levar para todas as esferas da vida dele. Social, emocional, escolar. Então, eu acho que o protagonismo, ele começa, na minha leitura, e porque nós acompanhamos aqui nossos estudantes, é em casa, com o suporte do pai. E não é fazer por ele, é estar presente. Outro ponto que também ajuda, estabelecer uma rotina em casa, mas, por exemplo, filho, quais são as suas obrigações aqui em casa? Então, assim, você vai ficar responsável por fazer a mesa do café. Então, você vai ficar responsável por descer o lixo, por levar a roupa. Então, precisa ter rotina, precisa ensinar o... A gente percebe muito isso quando analisa, às vezes, um aluno da 3ª série que está perto da formatura, está perto de morar numa república, ou de morar sozinho, ou de dividir um apartamento, um quarto com um colega da faculdade. E as famílias, o que acontece? Sendo muito pragmático, o Planck acaba tendo uma classe social muito favorecida. E esses jovens têm uma facilidade na vida, e os pais oportunizam muitas coisas boas, e todos nós fazemos isso. E eles acabam tendo poucas habilidades. Então, às vezes, você vê um jovem que daqui a um mês vai morar sozinho e não sabe fazer um arroz, não sabe fazer uma refeição para ele comer. Então, não é fazer uma coisa sofisticada, mas deixar que esse jovem, a partir dos seus 16, 17 anos, saiba fazer uma refeição, fazer um arroz, fritar um bife, fazer um legume no vapor, sei lá. Que ele saiba fazer algumas coisas, que ele tenha responsabilidades em casa de levar o cachorrinho para passear, de levar seu lixo, de arrumar o próprio quarto, a própria cama, colaborar com a roupa suja em casa. Pequenas atividades que às vezes você pode... Eu lembro, minha filha era menor, ela era responsável por guardar a louça. Então, as coisas que não quebravam, ou de lavar o tupperware, que não tem risco dela se machucar. Mas você vai dando, de acordo com a habilidade e com a idade, tarefas cada vez mais complexas.
Doses diárias Doses diárias de responsabilidade. responsabilidade. E que esse jovem vai chegar nos 17 anos capaz de... Porque já tem a novidade de mudar de cidade, muitas vezes, de morar num outro ambiente. Ele ainda vai ter que aprender a fritar um ovo. Ainda vai ter que aprender a fazer uma compra na feira que nunca foi. Uhum. A fruta aparece ali na fruteira do nada. Mas ele nunca foi na feira comprar uma maçã, comprar uma banana, comprar uma melancia E, para ele. professor André, né? interpretando essa análise do ponto de vista do aluno na tarefa dele, né? Uhum. Às vezes o professor particular é a mesma coisa que o Muito. pai agindo na frente do aluno, não deixando ele passar pelo caminho que ele deveria passar. Você tocou num ponto, Humberto. Então, isso eu importantíssimo. acho perigoso, sendo sincero. Sim. Você tocou num ponto importantíssimo. Estava aqui na minha pauta. Que bom que você abordou isso. Particularmente, eu acho que são raríssimos os casos que o professor particular se faz de fato necessário. Ele é uma muleta que o pai, com a melhor das boas vontades, proporciona. É um investimento alto, Alto. porque você paga ali caro por uma aula particular, e às vezes são 2, 3 aulas por semana, mas o menino usa aquilo como: eu não preciso prestar atenção na aula, porque depois o professor particular me ensina. Eu não preciso fazer a tarefa que depois o professor particular faz comigo. Eu não preciso estudar porque depois o professor particular senta comigo e faz a revisão. Então vira uma muleta Vira uma muleta. e mal utilizada. Geralmente, em véspera de prova. Uhum. E às vezes você percebe até aqueles casos que tem um professor particular regular, que vira aquela muleta semanal, que eu acho muito ruim. O menino ele tem no colégio totais condições de assistir a aula, absorver o conteúdo, ter protagonismo na aula, ser ativo, vir no plantão de dúvida, conversar com os colegas, ter a rotina e ir bem na prova. São raríssimos os casos que a gente recomenda um professor particular. Então, eu acho que isso é um ponto importante dos pais nos ouvirem, porque além de ser um investimento enorme, é uma logística, muitas vezes, de levar e buscar complexa, ou alguém que entra mais na sua casa, e que muitas vezes é um tiro na culatra, pela culatra, que não é bom. E destrói tudo que a Mona Lisa falou. A autonomia dele não está sendo construída. Exatamente. Ele vai ser um estudante universitário imaturo. Uhum. Ele vai começar a trabalhar, ele vai ter um colega que vai ensinar ele a fazer o trabalho dele. Uhum. É uma coisa que ele não vai ter na vida. Casos pontuais, como o senhor disse, eu acho que até é relevante analisar. Mas essa muleta pedagógica criada, Uhum. e às vezes entra em conflito com o próprio professor. Porque o aluno porque- vê uma maneira, vê outra, o professor explica de um jeito. Uhum. Às vezes o professor acaba criticando um pouco a gente do nosso trabalho. Uhum. Né? Então, eu acho que a autonomia tem que ser feita com a família e a escola. Usar tudo que a escola oferece. Tem pais que nós atendemos que pergunta pra gente: você acha que eu devo contratar um professor particular? É claro que tem situações que o aluno com necessidades educacionais especiais, ele precisa, mas na maioria das vezes não é esse o caso. E aí o pai e a mãe pergunta, e eu olho bem nos olhos e falo: não, o que ele precisa é de rotina. O que ele precisa é, vamos organizar essa agenda dele no contraturno, porque ele não tem tempo para não fazer nada, para brincar, para relaxar. E aí a rotina dele à tarde, ele tá tão envolvido com tantas atividades e o estudo não é a prioridade. A gente estava comentando isso no Plant Talks que a gente gravou anterior a esse, com a Josiele e a Ana Cláudia, falando um pouquinho sobre o engajamento no início do ano letivo. Uhum. E a gente estava discutindo exatamente isso, Mona, que muitas vezes o aluno, foi o que você falou no início do nosso papo, ele tem uma rotina de manhã de 6 aulas, das 7 até 1 hora da tarde, ele almoça e ele tem uma rotina de atividades à tarde estressante. É esporte, é psicólogo, é psicopedagogo, é orientador vocacional, vai, vem, tem um Uber que leva e busca, ou o pai que leva e busca, ou o menino vai coisas perto de casa, e ele chega às vezes 8, 9 horas da noite exausto, é aí que vai estudar, e não estuda. Não estuda. E o pai faz isso com a melhor das intenções, ele Com quer certeza. proporcionar coisas legais para o filho, momentos bons que o filho escolheu. Só que a gente precisa encaixar
uma ou duas atividades, ter tempo ocioso, que você colocou muito bem, ter tempo para dormir, ter tempo para fazer nada, para brincar, para assistir um desenho animado, para... Desenho animado é antigo, né? Hoje eles não sei se eles veem muito desenho animado, é da nossa época, Humberto. Eles Mas gostam muito de vídeo, né? a gente que tinha o horário que passava o desenho. TV Manchete, tinha horário, tinha que se programar. Até para isso era mais complicado, entre aspas. Hoje Né? está tudo muito disponível. E o aluno ele tem que ter essa rotina. Então, quando a gente fala de preparação para avaliação, é uma consequência de uma série de hábitos que não foram construídos. Então, esse estresse exagerado, esse aluno passar mal, esse aluno não estar preparado, ou esse aluno ter um mau resultado, que a gente percebe que ele pega a prova e dobra, né, Humberto? Dobra Faz a orelhinha orelhinha assim, para... às vezes pra não quer não mostrar receber a nota. prova. Assim. É fruto de uma falta de rotina. É muito mais provável que essa nota ruim na prova é resultado de não assistir bem a aula, não fazer bem a tarefa, não ter construído um bom caderno de resgate da aula, do que necessariamente ter medo de prova. Exatamente. Né? A prova é a consequência, é a ponta do iceberg. Mas o que a base foi mal construída na aula. Então, acho que quando a gente traz o nosso tema, como apoiar o seu filho nas avaliações, é como apoiar seu filho na rotina. Como apoiar seu filho na construção da mochila. Essa é a origem. Como apoiar seu filho na construção da sua agenda, da sua prioridade. Tem filhos que são mais autônomos. Sim. A gente tem alunos do 6º ano que parecem alunos do ensino médio já. Alunos que são organizados, alunos que não perdem a responsabilidade da data, que se programam no trabalho em grupo, que é um outro estresse enorme, que conseguem dividir as tarefas, que conseguem se organizar, mas nós temos muitos que os pais só entram na hora da crise. Exatamente. Na hora da ansiedade da prova, na hora da nota ruim, na hora do conflito domingo à tarde, porque não tem a cartolina para fazer o trabalho, que o filho lembrou que precisava da cartolina domingo às 5 da tarde, o pai, na hora do descanso ali, tem que trocar de roupa e ir no shopping para comprar uma cartolina. Algo que às vezes foi pedido um mês antes. Nenhum trabalho é pedido na sexta-feira à tarde. Foi feito um mês antes e faltou o aluno falar, pai, tem um trabalho que eu vou precisar desses materiais. Então, quando a gente for no shopping ou quando você for comprar alguma coisa no Mercado Livre, na Amazon, já compra esses materiais que eu preciso para fazer o trabalho. Planejamento mitiga muito o estresse, né? Exatamente. E tem uma fala. coisa, professor, que também a falta de rotina e de suporte da família, que daí também a gente vai esbarrar em famílias, em lares onde pai e mãe trabalham. Ai, mas eu chego cansado. Todo Ótimo ponto. mundo, todos trabalham, muitos trabalham. Os lares hoje, cujos filhos têm ou um responsável ali, que ótimo, que legal, é um estudante privilegiado, mas a maioria dos lares hoje, pai e mãe estão fora. Mas precisa sentar e falar sobre o dia escolar e ver como que foi seu dia, perguntar para o filho, né? E também dividir com ele como foi o seu dia. Precisa haver essa troca, porque é nosso papel. Isso faz parte. A gente não pode abandonar isso, porque uma consequência dessa situação. Eu estou cansada, não dá para eu acompanhar meu filho todo dia. Por exemplo, é a baixa autoestima. Porque se eu não tenho a rotina, que a rotina estabelecida vai me ajudar a ser ativo na sala, que vai resultar em boa performance. Ou não, tá tudo bem, mas é que, de repente, aquela baixa performance tem a ver com alguma coisa ali que eu não estava bem. Mas isso vai interferir na minha autoestima. Aí eu vou crescer uma pessoa que eu não confio em mim, eu não acredito em mim. Então, veja o quanto é vital para a saúde emocional do seu filho estar presente nessa fase da educação básica. Não dá para terceirizar. Eu acho que você está muito correta, Mona, e quem está nos ouvindo, às vezes pode parecer que a gente está puxando a orelha e talvez seja um pouco nosso papel trazer aqui alguns pontos. Muitas famílias fazem um trabalho maravilhoso de acompanhamento e eu acho que a gente tem exemplos inúmeros de casos de pais que têm uma rotina de trabalho extremamente intensa,
saem muito cedinho de casa, voltam muito tarde, mas conseguem organizar um pouquinho do tempo durante a semana e conseguem organizar no sábado e domingo Uhum. a organização. Há muitos anos, e eu coloco aqui um exemplo, nada que eu, não que eu, não, que eu seja exemplo, mas o domingo à tarde, o domingo à noite, para mim, é o momento que eu organizo a minha semana. Isso é uma coisa que eu, desde a época do colégio, eu tenho esse hábito. Não sei se isso nasceu com meu pai, minha mãe me ensinando, eu não tenho memória de quando isso me foi colocado. Mas eu tenho um momento na semana, domingo, que eu planejo a semana. Então, o que eu tenho, quais são as reuniões mais importantes, que dias que às vezes eu vou conseguir almoçar em casa, que dias que eu vou almoçar aqui com o professor Humberto no colégio, que dias à noite que eu vou ter que fazer determinada atividade, que tem um evento, e eu tento me programar. Isso me dá uma paz para a semana impressionante. O domingo que eu não faço isso por algum motivo, eu chego segunda mais atropelado. Uhum. Eu durmo menos organizado. Então, o domingo é o momento que eu faço esse checklist da semana, que é o momento tranquilo, que eu paro, eu pego minha agenda, digital ou não, pego meu papel e rabisco. E me organizo. Às vezes coloco na minha agenda horários que eu crio compromisso para mim mesmo. Aqui fazer tal coisa, aqui organizar isso. Isso tranquiliza. Com a minha filha menor, eu fazia isso um pouco. Hoje eu já não preciso fazer mais. Mas eu sentava, vamos ver a semana. É o que você falou. Autonomia. E aí, você precisa de alguma coisa, tá tudo bem. E às vezes era só o cheque. Chegou um momento em que era, filha, tá tudo bem sua semana, já organizou? Foi. Meu filho também era assim. Então, eu acho que sempre dá para ter um tempo, que seja meia hora, na semana que ajude. A gente fala muito com o sexto ano, que são os mais novos aqui do colégio, que o pai ajude a organizar a mochila, ajude a organizar o seu fichário, ajude a olhar a agenda. Vamos ver essa semana tudo que você tem. Vamos olhar no horizonte de um mês. Uhum. O que mais que você tem de entrega? Então, não deixe de fazer isso. Isso vai ter um impacto na avaliação do seu filho avassalador. Então, quanto mais organizado for, menos traumático vai ser a prova. Uhum. Agora, Mona, vamos também ver um ponto, Humberto. Não fiz tudo isso. Não me organizei, não criei as rotinas e eu tenho prova essa semana. Como que o pai pode atuar diante de um jovem que está estressado, que está nervoso, que não estudou para aquela prova? Como é que eu tiro aprendizados disso e como é que eu oriento? Vocês têm algum conselho? Quer falar? Posso falar? Então, é um momento delicado para os pais, né? Primeiro, a gente não pode tirar um pouco da dor que vai ser de resgatar tudo que teria que ter sido feito, Uhum. né? Então, o pai vai ter que se organizar junto com o Fato. filho, né? O Planck é uma escola extremamente organizada, o aluno vai saber o que vai cair, mas pode não estar com o seu caderno pronto, Uhum. né? Então, ele vai ter que resgatar o caderno, resgatar umas tarefas, alguma lista de exercício que foi dado. Então, o pai acaba fazendo um estudo de véspera junto com os filhos. Uhum. Então, o pai, junto com o filho, vão acabar sentindo um pouco dessa dor. Sim. E que essa dor, claro, uma dor que eu estou dizendo, uma dor de não estar no caminho confortável de chegar tranquilo na prova, né? O aluno vai fazer o possível e provavelmente vai sentir um pouco de dor no momento da prova, né? E que esse resultado sirva para alimentar o próximo ciclo, Uhum. né? Agora, não tentar nenhuma saída. Ai, vamos faltar fazer uma prova sub para você ter mais tempo de estudar. Olha a mensagem que Olha a mensagem que é dada. A gente às tá vezes criando recebe, problema. pouco, né? A gente recebe pouco. mensagem de pai falando assim, ele não tá fulano preparado. não conseguiu estudar, ele tá nervoso, tá ansioso, e a gente achou melhor ele não fazer essa prova, vai fazer outra. Vai fazer a substitutiva. Eu acho que existem casos onde o aluno sofre de uma ansiedade crônica, tem um processo de depressão, é um aluno com laudo, é um aluno que está medicado, ok. Ok. Mas isso é tão raro, nós temos 800, eu acho que teríamos 2 ou 3 nesse universo que se enquadrariam nisso. Uhum. O resto é malandragem, desculpa usar a palavra. Uhum. É a malandragem de empurrar. Aí é como se fosse assim, olha, vou ter um vestibular do Enem semana que vem. Ó, Mac, meu filho não se preparou bem, pode ser o mês que vem, e daí ele vai ter um mês a mais para se preparar. Ó,
exame da autoescola, ele não está pronto para fazer o teste agora, ele pode fazer daqui a um mês. Vai empurrando. Ô chefe, o relatório que pediu não deu para ficar pronto, ele pode entregar daqui a uma semana? Não. Isso me lembrou, professor André, alguns anos atrás a gente tinha uma prova para fazer e a matéria estava muito difícil. Eu, professor André, resgatando aqui, a gente se esforçou, tá? A gente anotava a aula, mas a matéria estava muito difícil. Resolvemos, por nós mesmos, não fazer a prova. Tentamos contato com o professor não entrou em contato, não conseguimos falar, não tinha WhatsApp na época. Aí no dia da prova a gente já tinha se conformado que não faria a prova, mas a prova ocorreu. Foi um aprendizado, acho que eterno, professor. Foi. Só para contextualizar um pouco melhor, professor, o senhor está dizendo na época que nós estávamos na faculdade. Isso, muito Nós estamos falando de mais ou menos uns 30 Tomara anos que não atrás. faça um corte só no meu texto. 30 anos atrás, e que nós tínhamos uma prova na faculdade e que nós éramos poucos alunos na sala, nós éramos 16 estudantes, Mona Lisa, e os 16 estudando ali no alojamento, na véspera da prova, autodecretamos que não faríamos a prova no dia seguinte. Então lá pelas 3 da manhã, a gente falou, não, a gente vai chegar para o professor e vamos falar que os 16 não estão prontos e nós vamos pedir uma semana, ele vai concordar O com a gente. representante de sala A tem gente fechou um livro às 3 da manhã e fomos dormir. Chegamos lá às 8 horas, os 16 todo pomposo. Professor, ontem a gente concluiu que a prova estava muito puxada e a gente queria melar o verbo que a gente usava, e nós vamos fazer semana que vem. O professor falou assim, não, podem sentar, a prova está aqui. Nossa, que angústia. É uma angústia que eu sinto até hoje, foi uma lição. Então assim, Entendi. e às vezes o pai, ele faz essa automelação pro filho. Olha, filho, você não vai fazer a prova regular, você vai fazer a substitutiva. E ele tá dando uma mensagem muito ruim pro filho. Ele tá dizendo, olha, eu vou premiar a sua má conduta e nós vamos ter mais tempo. Então acho que você colocou um ponto, Humberto, que eu coloquei aqui, que é não fugir da dor. Quando o jovem não se preparou, eu acho que o pai não precisa falar, tá vendo, eu te falei, não precisa gerar mais Não estresse. precisa gerar culpa nele exacerbada. Vamos estudar, mas filho, vamos entender por que você viveu isso. Foi lá atrás. Então vamos agora, você colocou muito bem, pro próximo ciclo, vamos mudar de postura. Você quer viver isso de novo? Eu tivemos uma aluna, que eu não vou citar o nome aqui, que normalmente ia bem nas minhas provas de física, e uma determinada prova ela foi muito mal. E tirou 2 ou 3. E ela não gostou daquele resultado. E ela sabe que aquele resultado foi fruto de uma postura não adequada em sala, de não ter estudado. Foi uma fase ali que ela foi um pouquinho pro lado negro da força. E quando eu entreguei a nota, ela falou assim, nossa, André, eu nunca mais quero viver isso. Eu vou prestar atenção, vou estudar direitinho, porque essa sensação de ter ficado de recuperação é uma sensação que eu não quero mais ter na vida. E aí, compartilhei com ela, falei, puxa vida, que bacana que você teve esse momento de lucidez. De falar assim, este sentimento ruim eu não quero viver de novo. E eu sei o que causou. Foi não ter estudado direito. Então, a partir de agora, eu vou estudar direitinho, porque eu não quero ficar de recuperação mais. Não é um sentimento que eu quero pra minha vida. E dito e feito, ela nunca mais ficou de recuperação. E tirava lá seus 7, 8, fruto de um esforço regular. E ela falou assim, tá vendo? Tô feliz. Tirei 8, tirei 9, tirei 7,5, tirei 6,5. Tô bem. Não corro o risco. Vou sair de férias antecipado, não fiquei de rec. Ficou feliz. Falei, essa moça entendeu. Ela nunca mais vai ficar de rec, não é comigo, é com ninguém. Mas ela fez o caminho completo. Ela fez o caminho completo. E o mais bonito, ela refletiu sobre a dor. Ela percebeu que aquele sentimento ela não queria mais. Porque tem alguns que dão de ombro, né? Fiquei de rec, a autoestima, a valorização. Talvez os pais tenham abordado de forma adequada. Falei, filha, mas você entendeu por que você está de recuperação? O que você poderia ter feito diferente? Então eu acho que essa moça é um exemplo muito interessante de um jovem que percebeu que não era aquele caminho que ele queria ter. E mudou de hábitos. Então acho que isso é muito importante. Então, não privar o filho da dor. Se ele não estudou, ele vai mal. Precisa frustrar. Ele vai mal. E ele vai colher esse fruto, ele vai colher esse resultado. E ele tem todas as condições de resgatar, de ajustar. Então, acho que são muitas oportunidades, né, Mona? Só complementando o que o professor Humberto trouxe da não estudei
E agora? A prova é depois de amanhã. Pai, mãe, eu não consigo, como vocês podem me ajudar? Eu acho que complementando, aqui nós temos o roteiro de estudos. Perfeito. Mas em outras instituições, é listas de exercício, pegar o livro, ver os exercícios. Uma forma de você ver o quanto, qual foi o prejuízo desse distanciamento da aula, é pedir para o filho fazer os exercícios. Vamos resolver. E aí você vai observar se ele, ao resolver, ele consegue ou não. E aí, dependendo, como nós comentamos aqui, tem áreas que a gente consegue transitar, outras, vamos para o YouTube, a gente vai ter que ajudar. Se não tivermos tempo, é nós vamos ter que ajudar. Não sendo possível, ok, a consequência vai vir e eu vou estar do seu lado para nós sentarmos, refletirmos sobre os erros e o que não devemos fazer novamente, para isso não se repetir. Mas eu preciso ver o meu filho fazendo exercício. Porque um ponto, Mona Lisa, que eu acho que a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo, que às vezes é uma medida extrema do jovem, que é a cola, né? Ele não viveu o processo correto, ele chegou na véspera, não estudou, porque quanto menos tempo tiver, até para o pai ajudar é mais difícil. Porque às vezes se é na noite, na véspera da prova, não há o que fazer. Não. Porque você está contando que o pai tem a disponibilidade naquela noite e um alinhamento astral que tudo está certo para te ajudar. E às vezes não dá. Não. E aí o aluno chega no dia da prova, não estudou nada, ele não quer colher esse fruto, ele vai para uma medida extrema, antiética, feia, de roubar no jogo, que é colar. E às vezes a gente percebe que é uma prática mais comum do que a gente imagina, que é o aluno fazer uso do gabarito alheio, né? Então ele olha, ou ele faz uma cola, ou ele cria estratégias de pegar o celular, de ir para o banheiro, de tentar trocar uma mensagem, de ter algum código na lixeira do banheiro. São situações as mais inusitadas, que nos deixa, já acontece no plano, que seria ingenuidade da nossa parte falar que não acontece, acontece nas escolas, e que são medidas extremas e feias, frutos de um não estudo, né? E que cada vez mais as escolas têm que ir criando estratégias de controle, de fiscalização. Você pega nos vestibulares, o aluno tem que deixar o celular num plásticozinho, num envelope pardo, na frente da sala. Se ele for pego portando um celular, portando um relógio, ele é eliminado, desclassificado da prova. Por mais que o celular não estivesse ligado, que ele não tivesse usado, é um canal para essa corrupção, né? Um canal para esse processo. E aí, acho que eu só queria alertar, como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês... Que conselho que você dá para esse aluno que chega na hora e quer colar? O que você falaria, Humberto? Olha, você já disse tudo, né, professor? É uma atitude ilegal de um erro que ele cometeu de não se preparar para a prova. Eu prefiro receber um bilhetinho na prova pedindo desculpas que ele não conseguiu estudar, por razões dignas ou não, e que na próxima vez ele vai melhorar. Exatamente. Do que se arriscar a imagem dele, né? Porque isso é uma atitude ilegal. Ele não vai conseguir fazer isso a vida dele inteira, né? Então, é basicamente isso. É o que a né? gente chama de, e que reforçamos em vários momentos para os nossos estudantes, autossabotagem. Eu estou me sabotando. Acho que você colocou um ponto importante, Humberto, e eu também prefiro. Um recado honesto, às vezes a gente vê ali, faz até um desenhinho, né? Faz um desenho, Uma lágrima põe um bichinho ali, chorando. E ele fala assim, não estudei, peço desculpas, não fica chateado comigo, na próxima eu vou melhorar. E normalmente, em cima desse bilhete, eu escrevo outro, né? Confio em você, vamos lá, conte comigo, tenho certeza que você é capaz. Tô aguardando a volta por cima. Vamos mudar amanhã, não é mudar daqui a um mês. Amanhã eu já quero você com uma postura diferente. Tomara que essa carta, que esse bilhete seja legítima, seja algo que realmente tenha tocado no coração dele. E não simplesmente para inglês ver, né? Vou deixar aqui um recado, ver se cola.
E se realmente foi uma dor que ele sentiu, uma vergonha, é uma vergonha muito menor do que a vergonha de às vezes tirar uma nota boa sem ter estudado. E é uma ilusão achar que os colegas não percebem, porque os colegas falam assim: você tirou 8? Eu não sabia nada, o que você fez? Então os próprios colegas percebem, e é uma situação absolutamente desnecessária. Então, e os pais muitas vezes, e a gente pega, né, Humberto? Porque a gente sabe A gente quando o vive o aluno. aluno, porque a avaliação não é só aquele momento Não. do papel, né? É. Você vê que é uma construção diária. De repente, o aluno faz principalmente na pandemia, a gente percebeu muito isso, né? Um texto assim que, se eu colocasse na internet, era o texto de Kant, né? Então, não era a realidade do aluno, né? Então, isso é muito pior, Uhum. né? Acho que era um ponto a gente falar de avaliação, a gente não poderia passar pelo Blank Talk sem falar desse momento que, infelizmente, muitas vezes passa pela mente do jovem e ele cria maneiras, mas a gente está igual hacker em sistemas de segurança, né? A gente está sempre também tentando estar junto com ele nessa criatividade, Tentando salvá-lo desse delito. salvá-lo dessa Não é penalizar, possibilidade. salvá-lo. Exato. Gente, eu acho que a gente falou aqui sobre como os pais podem ajudar o filho no seu processo de avaliação, e a gente deixou muito claro que não é no processo de avaliação, é na construção da rotina, é do acompanhamento da aula, é no acompanhamento do estudo diário, é no acompanhamento da agenda, é no apoio, no monitoramento da sua rotina de atividades, no estímulo adequado. Às vezes a gente vê alunos tirando notas brilhantes e os pais estão insatisfeitos. Então, não ter extremos, né? E pedir aqui para vocês deixarem um recado final para os pais. Agora que a gente vai iniciar um ano, temos aí mais de 600 avaliações no ano para todas as turmas, mas um aluno aqui no Planck, no mínimo, ele vai fazer 6, 8, 9 avaliações de cada disciplina, né, entre provas e trabalhos e projetos. Que recado que vocês deixam para esse jovem que está começando o ano de 2024? Eu acho que eu vou dar um recado pro aluno e para a família. Perfeito. Peçam ajuda. Então, não sei, nossa, mas eu não sei como implementar essa rotina. Peça ajuda. Você tem caminhos para buscar essa ajuda. Não é demérito não saber pedir ajuda. Então, a família precisa entender que o papel dela na construção desse estudante é fundamental. Se eu não sei fazer, eu preciso pedir ajuda. E acompanhe, imprima todos os documentos oficiais da escola para você acompanhar e entender esse processo para poder dar suporte ao filho. Leia os comunicados, fique atento. Leia, exatamente. Esteja presente, mesmo que à distância, por causa do tempo, da rotina, mas entenda o funcionamento da escola para poder entender como o filho, para observar o comportamento do filho. E a criança, peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda para o pai. Então, o pai deixa o filho, a mãe deixa o filho, porque não, agora ele vai caminhar sozinho. E aí o filho, não, mamãe, não, papai, eu sei o que eu estou fazendo. Não, agora não. É hora de os dois, família e estudante, Estarem juntos. estarem juntos. Legal. Professor Humberto? Professores, o meu recado é participação da família com a rotina dos filhos. É um momento tão legal do ano de comprar material novo, né? Delícia. Cadernos que estão em branco e que devem ser observados no final de cada mês, eles sendo preenchidos, né? Então, importante uma aula bem vista. A tarefa tem 3 pontos principais: retomar conteúdo, rotina de estudo, que mais tarde vira rotina de trabalho, que mais tarde vira rotina para cuidar do filho dele, né? E autonomia no aprendizado, tá? Então, o meu recado é, por parte de nós professores, nós estamos muito perto deles. Daremos todas as indicações importantes do estudo de cada matéria, né? E o trabalho deles é: aproveite a aula e depois crie essa rotina. Vocês vão ver como é legal estudar e vai ficar uma coisa natural
e a prova vai ser mais um acontecimento da semana. Você colocou um ponto importante, Humberto, que esses dias eu estava fazendo uma arrumação em casa e trouxe alguns livros para cá, né? Aí eu trouxe um livro de química de 1990, que quando eu estava terminando o colégio, que comprei para me preparar para o vestibular, o Russell, né, de química, e a capa dele estava com contact. E eu lembro que quando a gente comprava o material escolar daquele ano, eu sentava com a minha mãe na mesa, era um orgulho encapar os livros com papel contact, colocar ali, às vezes o caderno a gente fazia com aquele plástico quadriculado, A etiqueta. botar etiqueta nas coisas, curtir aquele material. Então, que resgatar esse momento das famílias junto com os filhos agora, o primeiro dia de aula eles vão receber os livros didáticos, receber o livro, abrir, vamos botar o nome no livro, vamos acompanhar, vamos folhear o livro, olha que legal, quanta coisa você vai aprender esse ano, vamos ver esse caderno, como é que vai estar no final do ano, preenchido. Então, acho que falta esse momento de curtir junto, não banalizar, não parecer que é mais um livro, mais um kit, mais um material, mais um compasso, né? Eu estava mostrando para o Humberto com orgulho meu transferidor, né, meu esquadro de 35 anos atrás, ainda está novinho. Minha mãe construiu com veludo lá, com tecido, Feltro, né? com feltro, um estojinho para guardar. Eu lembro dela costurando esse feltro. E 35 anos depois eu tenho orgulho de mostrar. Falei, olha, minha mãe fez aqui. O Humberto olhou e falou, nossa, tá intacto, tá novo. E foi muito usado. Tá novo e foi muito Tem usado. muita história. E hoje eu mostro pro meu filho, olha como eu zelei o material, de alguma forma ele também vai zelar, porque ele vê que aquilo foi guardado com carinho, com afeto, né? Então acho que o recado que eu deixo, somado aí ao seu, Mona Lisa, e ao seu, professor Humberto, que é estar perto, que é acompanhar, que é exercer o direito e a obrigação de ser pai. É um direito lindo e uma obrigação também linda, né? De estar perto, de ver o desenvolvimento do seu filho, de ver ele aprender, de ver ele se tornar uma pessoa mais sofisticada. A avaliação sempre vai ter, sempre vai ser um momento de borboletas no estômago, mas sempre mitigado se o trabalho foi bem feito. Sempre menor estresse, com menos ansiedade, com menos frustração, se o fruto foi bem plantado, né? Então acho que esse é o recado que a gente deixa para que os pais acompanhem a rotina de perto dos filhos. E aí, claro, problemas podem acontecer, situações fora da curva podem acontecer, e para isso a gente está aqui sempre de braços e ouvidos atentos para cada família. Professor Humberto, Mona Lisa, obrigado pelo tempo de vocês. Mona Lisa, sempre um prazer receber você aqui. Professor Humberto, é uma honra, obrigado. Obrigado, Marcelo, obrigado, equipe. O Cauê que está aqui com a gente. A gente não faz esse Plank Talk sozinhos, a gente representa uma escola que tem 140 professores, 140 funcionários trabalhando aqui diariamente, para que todos os nossos alunos saiam do colégio melhor do que entraram, a cada dia. Então a gente está aqui falando de avaliação, mas é fruto de um trabalho de um time enorme que a gente tem a honra de representar. Então, para você que faz parte desse time, muito obrigado. E para quem nos assistiu, espero que tenha sido positivo. Compartilhe o link, marca, compartilha, comenta, deixa aí seu recado sobre que tema que você gostaria que a gente trouxesse para um próximo Plank Talks. Semana que vem tem mais um episódio. Tchau, pessoal. Obrigado.